Olá, professoras e professores. É uma alegria recebê-los no podcast Educação Inclusiva, Equidade e Direitos Humanos, uma produção da Superintendência de Educação à Distância da Universidade Federal da Bahia, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Aqui convidamos você a refletir sobre práticas educativas que promovem a equidade, valorizam a diversidade e afirmam os direitos humanos como base para uma escola mais justa e inclusiva. Este episódio integra a trilha formativa Planejar, Intervir e Avaliar com Dados, um olhar estratégico para a aprendizagem. Olá, pessoas lindas! Sejam muito bem-vindas ao episódio Planejamento e Avaliação no Contexto da Diversidade. Eu sou Verônica Domingues, professora da FACED UFBA, e estarei com vocês conversando sobre pluralidade e singularidade em diferentes espaços. Mas atenção, hein? Não estarei sozinha hoje, pois estou na companhia de 3 convidadas especiais. O nosso bate-papo está imperdível. Que o mundo em si é diverso e que a educação é o espaço em que essa diversidade se expressa de modo intenso, todo mundo já sabe. Mas será que todo mundo lida com ela do mesmo modo? E será que os contextos e finalidades dos espaços educacionais interferem na forma como a diversidade se expressa e é tratada? É sobre isso que vamos falar um pouquinho hoje. Para tanto, contaremos com as presenças de 3 profissionais da pedagogia que atuam direta ou indiretamente com a educação formal. Elas vão compartilhar conosco saberes, experiências e práticas sobre e de diversidade em seus diversos espaços de atuação profissional. Nosso convite é simples: escute, pense, questione e siga com a gente até o final, porque é na troca de saberes e experiências que a educação se fortalece. Então, vamos acabar logo com esse suspense? Temos aqui hoje Elaine Michele da Silva, pedagoga, mestre e doutoranda em educação, que atua como formadora na Rede Municipal de Educação de Salvador. Seja bem-vinda, Elaine. Oi, gente! Junto com ela, temos também a pedagoga, mestre e doutora em educação, Juliana Freitas, que atua na FACED da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Oi, satisfação em estar aqui com vocês hoje. Obrigada por inspirar esse encontro, Juliana. Para integrar nossa potente roda, contamos ainda com Cimeir Maracas, pedagoga e mestranda em educação, que atua no Ministério Público da Bahia. Muito bom ter você com a gente aqui, Cimeir. Olá, pessoal! Mais uma vez, agradeço a presença de vocês. Quero começar ouvindo o que pensam sobre diversidade de um modo geral. Se você pudesse conceituar esse termo em uma frase, o que ela diria? Eu acho que para mim diversidade é o encontro das diferenças que nos fazem múltiplos. E você, Juliana? Complexo, né? Mas eu penso que diversidade é a possibilidade de a gente vivenciar e experimentar o diferente por outros modos, com outros olhos. Complementando o que a colega Juliana disse, diversidade é a presença viva das diferenças que constituem o nosso ser, a nossa forma de viver no mundo. É um convite a reconhecer que não existe um único modo de ser, de viver e, por que não, de aprender. Muito bom. Temos bastante coisa para conversar hoje. Vou continuar com você, Cimeir. No seu planejamento de trabalho, a diversidade se expressa? Sim. A minha atuação hoje no Ministério Público é no contexto da infância. Então, é uma atuação no Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente. No meu planejamento de trabalho, a diversidade ela se expressa desde a elaboração das estratégias de atuação, porque considerando as especificidades das crianças e adolescentes,
cujas trajetórias são atravessadas por múltiplas vulnerabilidades, bem como as singularidades dos territórios, crianças e adolescentes que apresentam demandas distintas e contextos sociais diversos. Então, planejar com foco, né, na diversidade significa reconhecer esses contextos e os marcadores sociais, de gênero, raça, classe social, idade, marcadores que influenciam, de certa forma, nas oportunidades, nas posições que essas pessoas ocupam na sociedade, e a partir disso pensar ações que dialoguem com a realidade local, que respeitem os saberes comunitários, articulem os diferentes atores da rede de proteção e garantam equidade no acesso a direitos e serviços. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é um contexto similar, Juliana? Sim, porque eu penso que em todos os contextos educacionais a gente trabalha com pessoas, e pessoas são muito diversas. Então, eu penso que sim, que dentro do contexto da universidade, que a gente, no meu caso, eu trabalho com formação de professores, né? Alunos discentes que estão cursando uma licenciatura. Esse espaço, ele, da diversidade, a gente consegue visualizar ele por meio da escuta mesmo desses estudantes. Então, eu penso que sim, eu acho que todo espaço educacional, ele tem essa potência para olhar para a diversidade também como um lugar de escuta. Imagino que na rede municipal de Salvador não seja diferente. No contexto de diversidade da rede municipal, você costuma avaliar a sua prática profissional, Elaine? Sim, eu costumo avaliar constantemente, né? Como formadora, a diversidade na minha prática, ela aparece sempre como um desafio, porque a gente lida com profissionais, lida também com estudantes de graduação e trabalhar também diretamente, né, porque vai se relacionar lá na sala de aula com alunos, né, a jovens, adultos e crianças. Então, eu percebo que a diversidade, ela está no encontro. Ela está nesse atravessar das diferentes trajetórias dos estudantes, das famílias, um encontro que exige escuta, que exige diálogo e flexibilidade, porque o que serve para um contexto, ele nem sempre serve para outro contexto. Então, na minha atuação, a diversidade ela se manifesta nos diferentes modos como os sujeitos aprendem, se expressam e se relacionam, e reconhecer isso é fundamental para propor práticas, né, no caso, pedagógicas, que não padronizem, mas que valorizem as singularidades. Os desafios são muitos. E por falar em desafios, quais são os principais desafios que surgem na sua prática profissional, Juliana, quando o assunto é diversidade? Bom, então retomando o que eu tinha falado, né? Eu acho que o principal desafio é criar espaços para que a diversidade ela seja escutada, né? E ainda mais dentro de uma universidade. Eu falo de uma universidade pública, né? Que espaços dentro dos currículos, dos cursos, a gente pode criar para ouvir os nossos sujeitos, né? Que trazem diferentes demandas, dentro das suas diferentes singularidades e contextos. Então, assim, eu acho que o maior desafio é tu criar o espaço e não só criar o espaço, mas possuir um espaço de qualidade para essa escuta e que esse espaço ele possa reverberar para além do ouvir, mas que ele possa ser concretizado com práticas que deem conta dessa diversidade, né? E das demandas que essa diversidade traz para dentro da universidade hoje. Você pode dar um exemplo da sua prática nesse contexto de escuta da diversidade? Posso. Bom, eu trabalho diretamente com os alunos do curso de pedagogia, né? Então, a gente tem muitas mulheres que se tornam mães durante o curso. Essas mulheres, elas têm que se afastar para ter uma licença, né? Elas têm a licença maternidade, elas se afastam, depois elas retornam aos estudos. E quando elas retornam, elas ficam um pouco perdidas, assim, né? De retomar as disciplinas, como fazer. Então, a gente criou um espaço dentro do núcleo acadêmico que eu trabalho para receber essas mulheres, mães, né, do curso, e para que elas se sintam pertencentes ao curso. Então, eu faço, geralmente, quando elas voltam da licença, a gente faz uma orientação individual com elas para ver como é que elas estão. E daí tem esse lugar da escuta, né, do como é que foi esse processo de ganhar um nenê, como é que tá a amamentação. Então, é um trabalho, assim, bem, e primeiro, né, de escuta delas, e depois a gente pensar como é que vai ser a vida delas a partir da realidade que elas estão vivendo nas suas casas com os seus filhos. E aí a gente faz contato direto com os docentes das disciplinas para
articular, né, e auxiliar essa aluna que ela possa voltar ao curso, mas de uma forma que seja progressiva e não que atropele ela já nas suas demandas, que para muitas delas são a primeira vez, por exemplo, que elas são mães. Então, a gente faz esse espaço de escuta, depois faz a articulação com os docentes, e aí, para além disso, a gente pensou lá no núcleo acadêmico que eu trabalho, a gente criou um mural das crianças da FACED. Daí a gente pede que essas mães, à medida que seus filhos vão crescendo, tragam seus desenhos para mostrar que eles também pertencem a esse espaço, porque eles são filhos dessas mães, né? Que povoam aquele prédio, que vivem muito mais tempo lá do que nas suas casas. Então, a gente tem visto que essa pequena prática de ter um mural com os desenhos das crianças já modificou o modo como elas vão procurar o núcleo, né? E as próprias crianças também pedindo para estar lá, para ir conversar com a gente. E aí, a gente tem pensado até em criar um espaço para as crianças dentro do núcleo quando elas vão lá pedir uma orientação de matrícula ou sobre o currículo. A gente já pensou em criar um espaço dentro do núcleo para as crianças ficarem enquanto as mães são atendidas. Diversidade não é só teoria, precisa ter prática também e acolhimento. Muita. Imagino que no Ministério Público da Bahia também existam muitos desafios para pensar a diversidade. Muitos desafios. E um dos maiores desafios hoje é a gente enfrentar estruturas da própria instituição que ainda operam pela lógica homogênea, de pensar como se todos, né, como se uma ideia, uma ação, um projeto, ele fosse refletir na vida de todas as pessoas da mesma forma. Então, esse é um grande desafio, romper com essa lógica da homogeneização das pessoas, pensar as diferenças a partir das vivências. Então, muitas das vezes, a diversidade ela é tratada como um tema periférico, um projeto, uma coisa isolada, e não como eixo central das políticas públicas. Então, esse é um grande desafio. Interessante, porque isso me faz pensar, pensando na rede de Salvador, né? Que, pensando na fala que a Ju traz, né? De olhar para essas mães também, que diversidade não é só diferença, né? Diversidade também é lidar com essas dinâmicas de relação de poder. E a gente precisa criar estratégias que promovam, de fato, a inclusão de toda essa diversidade, né? De toda essa potencialidade. E aí eu penso que a gente precisa, o grande desafio, e aí eu digo que também em Salvador é um grande desafio, é enfrentar as resistências, né? Enfrentar as resistências tanto institucionais quanto individuais, porque nem sempre tem abertura para a gente discutir preconceito, a questão da sexualidade, do racismo, do sexismo, do capacitismo no cotidiano escolar. Então, mesmo acreditando que esses desafios são grandes, eu acho que, de algum modo, a gente consegue ir, como a Ju faz, né, ir rompendo, né, esse sistema que está aí para a gente poder repensar a educação cada vez mais como uma forma mais justa, né, de viver. Temos ótimos exemplos aqui de profissionais da pedagogia atuando em diferentes áreas e com práticas de diversidade, de acolhimento e ampliação. Como você, Elaine, percebe essas relações, né, de práticas profissionais voltadas para a diversidade nas escolas, dentro da sala de aula? Então, dentro da sala de aula, eu acho que às vezes ainda tem um descompasso, sabe? A gente vê muitas práticas voltadas para a diversidade sempre em forma de projetos, sempre acontecendo de formas pontuais. Eu trago, por exemplo, hoje a gente tem a Lei 10.639, que a gente precisa, né, ter a discussão das relações étnico-raciais na sala de aula, e isso ainda acontece de forma muito pontual, ou para um projeto a ser desenvolvido em novembro, e eu acho que isso ainda é um grande desafio que a gente precisa resolver. Eu acho que também nos documentos e nas formações da rede, isso não é ainda tão bem articulado, então a gente vê práticas potentes acontecendo, né, mas que partem muito das próprias iniciativas das professoras, que é muito legal e que precisa ganhar visibilidade. Eu acho que o desafio é justamente construir essa ponte para que essas professoras sejam escutadas e para que essas práticas se tornem, de fato, atravessadas durante todo o currículo. Então, para que essa diversidade seja vivida, não apenas nomeada, né, não apenas uma etiqueta vazia de que eu faço diversidade, mas a gente deixar de tolerar para passar a viver a diversidade mesmo enquanto potência. Eu acho que a gente
pode estar caminhando aí para encerrar o nosso papo de hoje. E aí, eu gostaria de ouvir de vocês, de cada uma de vocês, se vocês têm alguma dica para os nossos ouvintes sobre como lidar com esses desafios da diversidade no campo da pedagogia, no campo da educação. Vou começar. Eu acredito muito em vínculos, né? Eu acho que em todo espaço que a gente vá trabalhar, seja ele educativo ou não, quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que pensar que a gente precisa do vínculo para que isso vínculo com aquelas pessoas para que isso possibilite que o nosso trabalho ele tenha efeitos, né? Efeitos positivos, claro. Então, uma dica, entre aspas, né, que a gente poderia trazer, eu poderia trazer ali da minha realidade, do meu contexto, é investir nos vínculos, não só institucionais, né, com os sujeitos com que a gente trabalha diretamente, mas principalmente os vínculos afetivos. Porque é no vínculo que eu acredito que a gente escuta o outro, a gente conhece a real demanda do outro dentro da diversidade de contextos, da diversidade de situações que aquele outro transita, e a gente consegue pensar estratégias para poder lidar com questões que atrapalham a vida daquele sujeito no seu estar naquele espaço. No meu caso, como eu trabalho com estudantes do curso, de que forma eu posso pensar estratégias lá para que a travessia deles, o percurso deles durante o curso seja o melhor possível. Para isso, eu preciso me vincular a esses estudantes e ouvir o que eles têm a dizer e compreender a partir das realidades que eles me trazem. Então, eu aposto muito no vínculo. Simei. Pensar uma dica é algo amplo, né? A gente não consegue dar assim, uma dica, uma coisa assim, uma receita pronta. Mas eu diria que o afeto, como a Juliana trouxe, é muito importante. Então, essa escuta afetuosa, com atenção, sem julgamento. Exige também que a gente tenha uma abertura para o diálogo, para uma disposição também para rever as nossas práticas, reconhecendo os limites institucionais de nossa atuação, mas também buscando aprender com esses sujeitos, com essas pessoas, com nossos estudantes, com as crianças, com os adolescentes, que é o meu caso. E, acima de tudo, a gente ter coragem para transformar e lidar com aquilo que nos traz um certo desconforto, porque a diversidade também nos desafia a sair, né, desse conforto, a pensar diferente, a pensar na diferença não só como uma dificuldade, mas como uma potência para o nosso trabalho e para a vida das pessoas. Vínculos e afetos. E você, Elaine, o que é que diz pra gente? Eu acho que eu vou a partir daí desse ponto, concordo com as meninas, e eu acho que a gente precisa também entender que diversidade não é um problema, né? Ela é uma potência que exige da gente abertura, né? Abertura para que a gente possa ter práticas mais significativas, mais justas, e que, assim, a gente precisa estar aberto, né? Para que a diversidade, ela aconteça nos espaços em que a gente está ali formando. Eu acho que a principal dica seria reconhecer que essa diversidade existe, reconhecer que a gente precisa aprender, que a gente está sempre se desconstruindo, que a gente não sabe tudo e que a gente também pode perguntar para o outro, né, como a gente pode respeitá-lo dentro dessa diversidade e ter humildade mesmo, escuta e coragem para a gente transformar. Chegamos ao fim do episódio Planejamento e Avaliação no Contexto da Diversidade. Agradeço, mais uma vez, as presenças magníficas das nossas convidadas, Elaine, Juliana e Simeir, profissionais que fazem a diferença na educação. Espero que as reflexões e diálogos de hoje inspirem vocês a olhar para a educação com ainda mais sensibilidade e compromisso com a diversidade. Agradecemos pela sua escuta e companhia até aqui. Continue com a gente nessa caminhada, compartilhando, refletindo e ampliando vozes que fazem da educação um espaço plural e transformador. Não deixe de acompanhar o próximo episódio.